Então, pessoal, vamos continuar naquela sequência que nós começamos a aula passada. Então, vocês lembram, a aula passada nós começamos a ver o tratamento de um laminado. Dando um retorno aqui. Lembrando que nós tínhamos os capítulos anteriores considerado a lâmina, tanto a relação constitutiva, linear, a lei de Hooke, para uma lâmina, e agora nós começamos a combinar essas formulações para modelar o comportamento de flexão de um laminado. Então, nós começamos ali da parte de relações de hipóteses cinemáticas. Nós começamos pela hipótese mais tradicional que existe, aquela que já existia antes de haver materiais compostos, quando essas teorias eram desenvolvidas para placas homogêneas isotrópicas. Então, elas são adaptadas para essa nova situação. E percorremos nomenclatura, numeração das lâminas, sistema de coordenadas, notação para a cota de superfície superior de cada lâmina, uma lâmina arbitrária K. Depois passamos para toda aquela discussão sobre esforços por unidade de comprimento, esforços de placa, esforço de momento fletor, de momento torsor, de esforço normal, de esforço cortante. Tudo isso obtido através da integração das componentes de estado plano de tensão, integração através da espessura total do laminado. Então, trazendo a relação constitutiva, que nós já tínhamos obtido antes, no capítulo anterior, de uma lâmina arbitrária, agora incorporando a relação cinemática para as deformações, quer dizer, agora as deformações são decompostas em partes que dependem apenas de x e y, esses dois vetores, e a dependência em z, que é colocada de forma explícita. Então, é uma dependência linear. Então, fazendo isso, essas integrais, primeiro, elas são decompostas num somatório de integrais que são feitas em cada uma das espessuras de lâmina. Então, isso aí, depois de ser feito um tratamento, nós chegamos a uma relação, agora, uma relação constitutiva do laminado num certo ponto. Só para lembrar, tudo isso aqui é função do ponto sobre a superfície de referência. Então, tudo isso aqui depende da coordenada x, y, na superfície de referência. A dependência das coisas em z foi, digamos, eliminada com a integração na espessura e as hipóteses as hipóteses cinemáticas de placa, certo? Então, nós temos aqui a relação constitutiva, em vez de relacionar tensão com deformação, ela relaciona, e aí isso aqui é uma outra nomenclatura, ela relaciona esforços, isso varia muito na literatura, tá? Tensões resultantes, às vezes é usado, forças resultantes, nós usamos aqui esforços por unidade de comprimento, e em vez de deformação, nós temos deformações generalizadas, certo? Isto é, deformação de um ponto na superfície de referência e a curvatura desenvolvida pela superfície de referência na configuração flexionada, ou pelo menos uma aproximação da curvatura real. E, relacionando essas duas entidades, existe a matriz que agora representa a rigidez completa do laminado naquele ponto, naquela coordenada da superfície de referência. Então, aqui tem diversos comportamentos de rigidez. Rigidez extensional, rigidez de flexão, a matriz D. E essas duas matrizes aqui é aquilo que nós chamamos de matriz de acoplamento entre os comportamentos de membrana e de flexão, coisa que só acontece em laminados não simétricos, em relação à superfície de referência. A partir daí, nós começamos a ver uma sequência de casos típicos ou mais regulares
de laminado. Então, você lembra, a princípio, qualquer sequência você pode usar para construir um laminado. Uma lâmina com uma espessura diferente da outra, uma lâmina ortotrópica com um ângulo de 0, outra de 5, menos 20, mais 40, menos 30. A princípio, você poderia colocar qualquer sequência dessas de empilhamento. Cada uma delas vai gerar um laminado com um comportamento diferente. No entanto, existem os laminados tradicionais, sequências tradicionais de empilhamento. Nós começamos pelo caso mais simples de laminados monolâminas, laminado que só tem uma lâmina. Então, se essa lâmina for ortotrópica, com as direções principais na direção X, então, da definição dessa matriz aqui, a matriz do laminado, a gente vê que a matriz A é o somatório da matriz Q barra de cada lâmina, vezes a espessura dela. Tendo uma lâmina só, então, e a espessura do laminado sendo esse H maiúsculo, que é o que nós estamos usando durante o texto inteiro, e se o ângulo de orientação θ igual a 0 dessa única lâmina, Q barra é igual a Q. E Q passa a ser aquela matriz sem acoplamento, extensão cesariamento. Então, aparecem esses termos nulos aqui. Além disso, a matriz B vai ser nula, porque se trata de um laminado simétrico. Todo laminado de uma lâmina só, ele é, por natureza, simétrico. Então, automaticamente, essa submatriz aqui, de acoplamento, é nula. Agora, se essa única lâmina tiver como orientação θ diferente de 0 ou 90, aí vão aparecer os acoplamentos aqui refletidos na matriz do laminado. Bom, vamos agora ver algumas coisas mais elaboradas, realmente laminado de várias lâminas. Nós temos o caso mais usado, são os laminados simétricos. Nós temos dois exemplos aqui. Se você tem... então, a simetria, só para lembrar, é sempre em relação ao plano da superfície de referência. Então, todos os valores têm que ser simétricos em relação a esse plano. Significa que se eu tenho 3 lâminas, a lâmina 3 tem que ser completamente idêntica à lâmina 1. Significa mesma espessura, mesmas constantes de engenharia e mesmo ângulo de orientação da direção principal em relação à direção global X. Tá certo? Se você tem um número... Isso aqui tem que acontecer sempre que o número de lâminas for ímpar. Então, se for 5 lâminas, a quinta tem que ser igual à primeira, a quarta tem que ser igual à segunda. Tá? Em laminados simétricos com a quantidade par de lâminas. Então, a mesma coisa, as propriedades, quer dizer, a lâmina 1 inteira tem que ser igual a lâmina 4 igual à lâmina 1, a lâmina 3 igual à lâmina 2, etc. De forma que, automaticamente, a superfície de referência tem que ficar numa interface entre duas lâminas. Você tem casos ainda, por exemplo, você não precisa ter lâminas ortotrópicas no laminado, né? Você pode ter lâminas também isotrópicas. Segue, a formulação ela incorpora essa configuração da mesma maneira. Você pode ter uma placa, uma barra de madeira com 2 faces de reforço, em cima e embaixo, de metal. Se as duas tiverem a mesma espessura e o mesmo material, você vai ter automaticamente um laminado simétrico com lâminas isotrópicas. Quantidade ímpar, quantidade par de lâminas. Isso mostra, de início, que todas essas
Lembra, a matriz de uma lâmina, esses valores aqui de acoplamento, eles dependem do θ. Se o θ, para ver isso, basta olhar aqui aquela relação que nós obtivemos antes, esses dois termos aqui. Então, para θ igual a 0, esses termos se anulam. Para θ igual a 90, esses termos aqui se anulam. Coisa que não acontece no resto. No resto, um deles pode se anular, mas não o outro, e vice-versa. Então, os outros 4 sempre vão ser não nulos. Mas esses aqui se anulam em θ igual a 0 e θ igual a 90. Então, o laminado cruzado, sempre esses acoplamentos não existirão. Essa ausência desse acoplamento se traduz na ausência de acoplamento, onde é que nós estamos? Desses termos aqui da matriz A e da matriz D. E se o laminado é simétrico, automaticamente a matriz B é nula. Essa matriz B aqui é nula. Mas nesse caso, existem alguns quantificadores para caracterizar o laminado. Esse coeficiente M, ele é tradicional, digamos assim. É a relação entre a espessura total das lâminas ímpares com a espessura total das lâminas pares. Que pode ser 1, pode ser meio, pode ser alguma outra coisa. Existe essa notação em geral, que é quando se chama alguma coisa, um laminado regular. Quando usa essa expressão regular, é para significar um laminado em que todas as lâminas sejam iguais. Então, em que elas mudem, então, digamos, mesmas constantes de engenharia, mesmas espessuras. Então, o que muda de uma lâmina para outra no laminado é apenas a orientação. Então, você tem sequências de 0 e 90, nesse formato aqui. Então, primeiro, se as lâminas são idênticas, veja só, para ele ser regular, você considera que as lâminas são idênticas e que a sequência de ângulos é sempre sempre 0, 90, 0, 90, etc. Então, nunca ter 2 zeros ou 2 90 em sequência. Sempre vão se alternar. Então, numa situação dessa, a única possibilidade que tem para ele ser simétrico é que o número de lâminas tem que ser ímpar. Então, por exemplo, uma sequência dessas aqui. Essa nomenclatura, essa notação é muito usada para indicar rapidamente a chamada sequência de empilhamento. Você indica simplesmente os ângulos de cada lâmina, quando ficar implícito que as espessuras são iguais e os materiais também. Então, você coloca mais informações aqui entre essas barras. Então, por exemplo, 0,90, 0, 3 lâminas. Ou 5 lâminas. Você continua aqui, 0,90, 0,90, 0. Outro tipo usual de laminado simétrico são os angulares. Angulares, como é simétrico, também você tem a matriz de acoplamento nula. Só que, como cada lâmina é angular, esses termos aqui não serão nulos. Então, pelo mesmo motivo, a matriz Q barra não terá esses valores nulos. Então, automaticamente, esses termos aqui, devido ao fato de que isso aqui é um número ímpar, termina resultando em valores não nulos aqui para o laminado. Situação particular, então, do laminado angular, simétrico e regular, isto é, que todas as lâminas são iguais. Então, de novo, você precisa ter uma sequência de empilhamento dessa forma aqui. Também um número ímpar de lâminas. E você vai ter mais alfa, menos alfa, mais, menos. Bom, agora os laminados antissimétricos. O laminado antissimétrico é alguma coisa mais rara. Vai acontecer se ou você não tem como escapar, como produzir um laminado simétrico, ou você deseja construir voluntariamente um laminado com esses acoplamentos aqui, em A e D. E você deseja um laminado não simétrico, porém com esses acoplamentos.
Então, para conseguir esses acoplamentos nulos, mesmo no laminado não simétrico, isso aí tem algumas exigências para conseguir isso. Primeira exigência é que você tem que ter um número par de lâminas e, vamos ver aqui, isso. Então você tem que ter a antissimetria, significa mais ou menos como está nessa tabela aqui. Por exemplo, a situação de quatro lâminas. O material e a espessura das lâminas, ela tem uma simetria, certo? A lâmina 4 igual a lâmina 1, a 3 igual a 2. Porém, os ângulos desses pares são de sinal oposto. Então, por exemplo, se esse aqui for alfa, esse aqui vai ser menos alfa. Beta, menos beta. Então, quando você vai calcular esses termos aqui do laminado, você vai somando as contribuições de cada uma das lâminas. Mas o que acontece? Se a gente pegar aqui, exatamente, olha, vamos dizer que isso aqui seja para a lâmina 1. Então, esse seno aqui vai ser seno de mais alfa. Aqui também. Quando você tiver na lâmina 4, o que vai ter aqui vai ser seno de menos alfa. Só que seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa. Então, a contribuição da matriz A, devido à lâmina 1 e à lâmina 4, serão as mesmas apenas com o sinal contrário. Então, quando você somar, a contribuição desse termo com esse vai se anular. Isto é, a contribuição no termo A16 e no A26. Então, essas duas lâminas aqui, elas se anulam uma à outra. E assim por diante. Cada par de lâminas, uma vai anular o efeito da outra, para esse termo de acoplamento. Então, quando você terminar a soma total, o laminado não terá esses acoplamentos aqui. Nem esse, e pelo mesmo motivo, esses aqui também. No caso de laminado regular, agora em que todas as lâminas sejam idênticas, material e espessura, e você tem os ângulos alternados, mais alfa, mais, menos, mais, menos. Então, numa situação dessa, você passa a ter uma matriz do laminado com essa esparsidade aqui. Se os materiais são iguais em todas as lâminas, então a matriz Q barra vai ser a mesma em todos eles. Então você vai ter simplesmente a soma das espessuras. Isso aqui é zero, por causa desses termos, os termos de acoplamento nulos. E zeros aqui também. Claro, o laminado não é simétrico, ele é antissimétrico, significa que a matriz B não é nula. Porém, é uma matriz B que só tem esses dois termos aqui não nulos. Bom, existe uma demonstração que está detalhada aqui no texto, mas está colocado na lista de exercícios para vocês explicarem melhor. É o seguinte, o valor, esses dois valores aqui, eles tendem a zero se você mantém fixo a espessura total e você vai aumentando o número de lâminas. Isso aqui é um tanto... Depois de chegar nessa dedução aqui, fica óbvio, né? Quando você conseguir deduzir a partir das equações gerais e chegar nessa forma, você já chega no que precisa. Se você fixar a espessura, veja que a matriz Q barra independe completamente de espessura, né? Ela é uma propriedade de material unicamente, não tem espessura envolvida. Então, se você define uma espessura total do laminado e agora define laminados com 2, 4, 6, 8, 10, você vai crescendo o número de lâminas. É lógico, a espessura de cada lâmina vai diminuindo. Mas se a espessura total for mantida a mesma, a tendência é que a magnitude desses termos vai diminuindo hiperbolicamente, com N. Certo? Esse efeito, na realidade, fica bem visível nesse caso. Esse caso aqui, particular, que o laminado é antissimétrico, angular e retangular,
esse efeito de que o acoplamento diminui com o número de lâminas dentro de certas situações, para uma espessura fixa. Isso vai acontecer em outras situações também. Também em laminado antissimétrico cruzado, regular, e também, até certo ponto, em laminados não regulares. Bom, existe mais um outro caso aqui que vocês podem olhar no texto. Bom, em seguida, visto isso, vamos voltar a uma sistematização do procedimento de determinação dos valores, das tensões, por exemplo. Lembra, o nosso foco principal em análise estrutural, Com análise... licença. Oi? Eu só queria perguntar, professor, pode explicar de novo? Eu não entendi direito. Quanto mais se manter a espessura, mas aumentar o número de lâminas, o que é alterado hiperbolicamente? A magnitude desses termos de acoplamento. Ah, tá. Esses Mas é termos só vão desses aí tendendo ou a é de zero. todos em geral? Não, só desses. Só desses aí, tá. Sim. Os outros vão mudar de alguma forma. Por exemplo, esse aqui não se afeta. Esses aqui pode ser que sim, que não, dependendo da situação. Mas esses aqui, eles vão cair com o número de lâminas. Entendi. Então, você vai chegar numa situação interessante. Um laminado que ele não é simétrico, porém, quase não tem acoplamento membrana-flexão. Professor, tem uma dúvida também, mas é mais conceitual. A gente não considerou, ou ainda não considerou, a equação da conservação da quantidade de movimento, aquela do divergente de sigma. Equação de equilíbrio, né? A gente fez um passo ali que já relacionou direto os esforços externos, né? Com as tensões. Isso. Esse é um tipo de formulação ou a gente... Não. O que acontece é que essa coisa aqui, ela é meramente uma integração. Você pode enxergar dessa forma. Tá. Observa, do jeito que isso fica até mais interessante quando se estuda a teoria de ordem superior. Se eu pegar a tensão e integrar na espessura, eu vou obter alguma coisa que em estatística se chama momento de ordem zero. Se eu pegar essas tensões, multiplicar por z, eu obtenho um momento de primeira ordem. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por z ao quadrado, eu vou obter outras entidades. Multiplicar por z ao cubo, outras entidades. Estou só multiplicando, não tem nenhum fenômeno físico ali envolvido, até aqui. A questão do equilíbrio, sim, não foi esquecida, né? Nós estamos indo passo a passo, porque nós estamos tratando aqui puramente ainda da relação constitutiva. E nisso aí tivemos que juntar já a relação deformação-deslocamento. Então, dos três grandes conjuntos de equações, nós tratamos de dois até agora. Relações de deformação-deslocamento e relação constitutiva. Depois, um outro ali que nós vamos pegar, aí sim, equilíbrio, tanto em forma diferencial e depois em forma integral, usando métodos de resíduos ponderados, chegando, por exemplo, em princípios de trabalho virtuais e tudo, igual se fez em elementos finitos A, para o caso isotrópico. Tá? A gente está tratando especificamente do material laminado, então não estamos levando em consideração se ele tem algum apoio. Ou nem se falamos, não falamos nem do corpo. Exato, não falamos de condição de contorno, nem qual é o carregamento, e nem temos, nós estamos falando que nós estamos relacionando tensão com essa entidade aqui. Agora nós temos relação desses esforços com essas deformações. Nesse momento não sabemos de nada. Nem de uma coisa nem de outra, nem de tensão, porque isso aí tudo está escrito para um ponto. Esse pontinho arbitrário bem aqui, que pode estar em qualquer lugar da superfície de referência. Mas se eu tiver uma situação, por exemplo, de um laminado e eu aplicar esforços normais e não aplicar nenhum momento, eu tiver esse vetor aí de esforço. Isso que nós vamos ver. Vamos ver agora. Eu consigo calcular as deformações, no caso. Isso, exatamente. Mesmo não sabendo nada sobre o corpo. Digamos, o que a gente pode, alguns exemplos que nós vamos fazer aqui, vão ser nessa base. Nós vamos pegar um corpo de formato simples. Por exemplo, se eu pegar um corpo que seja uma barra e eu aplico só
que nem em graduação, que nem em resistência de materiais. Se eu nas extremidades aplico uma força distribuída, por equilíbrio de viga ou de barra, eu sei que os esforços aqui em qualquer seção você é basicamente igual àquele carregamento que eu apliquei numericamente, né? Se eu aplicar aqui na extremidade dessa barra um momento fletor externo, o esforço em qualquer seção vai ser igual àquele momento que eu apliquei. Situações bem simples, que você consegue resolver por equilíbrio global e usar as hipóteses de que os esforços sejam uniformes em toda a extensão do corpo, da barra, da viga. Tá bom, entendi. Que é, justamente, nós conseguimos resolver essas situações um tanto fácil em problemas isostáticos. Lembra? Em resistência de materiais? Uma viga isostática, você tem o carregamento, do equilíbrio global você tem as reações. Quando você tem as reações, agora você pode usar o método das seções, faz um corte em algum lugar, separa um pedaço, escreve o equilíbrio e tira os esforços ali. Isso nós podemos fazer com materiais compostos, novamente, se o problema foi isostático, quer dizer, o número de apoios for pequeno o suficiente. Então, nessa situação, a gente começa a resolver o problema pelo lado contrário. Na verdade, o que se faz em graduação é resolver as coisas de trás para frente, que é mais ou menos a diagramação que tem aqui. Se por alguma arte você conseguiu descobrir o conjunto de esforços num certo ponto do corpo, ou porque você fez tudo aquilo lá de graduação no problema isostático, ou porque sonhou com esses valores numéricos, aí sim, você pode chegar no campo de tensões, em qualquer ponto, através da espessura aqui. Como? Fazendo essa sequência. Você calcula a matriz de rigidez do laminado. Se você inverte isso, você consegue determinar isso aqui. Porque lembra que você tem aquela relação, essa relação aqui. Se eu inverter essa matriz, eu vou ter, dado os esforços, eu vou obter as deformações generalizadas. Ok, eu estou aqui. E a partir daí, conhecendo agora a matriz elástica de cada lâmina, nós vamos conseguir calcular as tensões em cada lâmina. Tá? O detalhamento está aqui. Aqui eu fiz só uma ressalva. Por quê? Essa matriz ela tem esse particionamento aqui. Se você inverter, você vai encontrar uma matriz inversa 6x6, que também pode ser particionada. Vai ter esse A', B', D', e esse G', onde o G tem que ser transposto de B. Se essa matriz é simétrica, claramente a inversa dela tem que ser simétrica também. Agora, a ressalva aqui é que essa matriz A' não é a inversa de A, nem D' não é a inversa de D. E muito menos B' é a inversa de B, até porque B pode ser nula ou singular. Isso aqui é apenas um particionamento da inversa. De novo, cada uma desses particionamentos tem as suas unidades. Vamos ver aqui, de novo, uma notação, uma nomenclatura para as cotas. Nós temos, para uma lâmina arbitrária, K, nós queremos calcular tensões numa cota Z que esteja dentro de K, quer dizer, Z pertence ao intervalo ZK-1 até ZK. Então, das deformações generalizadas, a gente pode recompor, né? Deformações generalizadas essa e essa, a soma delas, para um certo Z, é que vai nos dar a deformação verdadeira naquele ponto do corpo, de coordenada x, y, z, que está aqui dentro dessa lâmina K. Então, a deformação nas direções x, y, z, de um ponto que está na lâmina K, isto é, esse z está na lâmina K, é dado dessa forma. Então, uma vez que você encontrou ali pela inversa ε0 e k, para um dado z, você tem a deformação em x. Multiplicando pela matriz de rotação daquela lâmina, você converte essas componentes para as direções principais de ortotropia. Finalmente, se você calcula a matriz elástica da lâmina, você vai ter as tensões na lâmina nas direções principais. E aí, esse é o ponto que é o objetivo em qualquer análise. Por quê?
Vocês viram no capítulo anterior, na parte de resistência de lâmina, que praticamente todos os critérios de falha de lâminas são elaborados em termos do campo de tensões. Então, qual é a fase seguinte do processo de análise ou de projeto do laminado? É você levar esses valores aqui, que são, lembra, que são válidos, nesse ponto aqui, por exemplo. Num ponto de coordenada x, y, e nessa cota z, que pertence a uma tal lâmina K. Ali naquele pontinho, nas direções principais, você tem essas componentes de tensão aqui. Aí você pega e leva isso para algum daqueles critérios de falha que tem lá no outro capítulo. E verifica se há segurança ou não nesse pontinho único. Só interromper, desculpe de novo. Oi. Aquela matriz de transformação da lâmina K é a transformação das coordenadas globais para a coordenada da lâmina? Isso, para a coordenada tá. da direção principal da lâmina. Tá, ok, obrigado. Adaptada para a deformação. Lembra que quando eu ia fazer a rotação de tensão, era só T-1, se não me engano. T-1. Por causa daquele meio que tem no cisalhamento, aí apareceu, depois de muita formulação, esse T-T aqui para passar a deformação de um sistema para o outro. Então, a sequência é essa até que você chega no critério de falha aplicado num pontinho qualquer do corpo. Isso tudo está mapeado aqui nesse fluxograma. Então, você lê dados, digamos que você tenha determinados esforços, as propriedades de engenharia de cada lâmina, o ângulo e a espessura de cada lâmina. Aí você vai ter um loop aqui, você vai percorrer todas as lâminas, e vai calculando a matriz elástica e vai compondo, fazendo aquele somatório, para chegar na matriz C, do laminado. Aí você tem isso. Invertendo o C, você vai converter de esforços para deformações generalizadas, deformação de membrana e curvatura. Aí você faz um outro loop, e você vai fazer os cálculos agora de deformação, rotação da deformação e tensão na direção principal da lâmina. Isso aqui seria armazenado, e aí iria para a fase seguinte, que é a aplicação do critério de falha. Então, isso tudo vai ser feito. Então, por exemplo, daqui para cá, esse loop até aqui, ele independe de qual é a coordenada coordenada Z você está tratando. Esse loop aqui, você precisa do ZK. Então, você vai fazer onde? Não precisa fazer em todos os lugares. A coisa fica mais simples. Por quê? Porque nós estamos usando essa hipótese que as deformações variam de forma linear ao longo de Z. Então, como que varia as tensões ao longo de uma certa lâmina? De forma linear também. Então, normalmente, vamos olhar aqui, aqui. Então, isso aqui, esse Z, ele é o mesmo para o laminado inteiro, ele vai cruzar, a deformação vai variar de maneira linear, independente de qual seja a propriedade material, de uma lâmina para outra. Agora, a tensão vai fazer uma linha quebrada aqui, nós vamos ver nos exemplos em seguida. Tá? Vamos ver um exemplo. Mas lembra que quando você passa de uma lâmina para outra, essa matriz muda. Tá? Então, se eu passar, por exemplo, da borda, digamos, de um ponto que está abaixo dessa interface aqui, que está nessa lâmina aqui, isso aqui tem uma matriz que barra. Se eu colocar um infinitésimo Z para cima, que eu cair lá naquela outra lâmina, a matriz que barra é outra. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Entre essa interface aqui e essa, a coordenada Z é a mesma. Tem um infinitésimo, a mais ou menos, mas o Z é o mesmo. Só que se eu tiver numa lâmina, eu tenho uma tensão, se eu tiver na outra lâmina, eu tenho outra tensão. Porque a matriz química é diferente. As deformações são iguais. Do lado de cá dessa interface, do lado de lá dessa interface. Então, as deformações são contínuas. Porém, as tensões são descontínuas.
Dentro de cada lâmina, a tensão vai variar linearmente. Significa que eu não preciso calcular em muitos lugares aqui através da espessura de uma lâmina, basta calcular na cota inferior da lâmina e na cota superior dela. Pronto, eu já terei como fazer uma reta. Então, eu aplico o critério de falha apenas nesses 2 pontos. Já é suficiente para mim verificar se aquela lâmina está ok, pelo menos naquele ponto XY. Entendida essa sequência? Sim. E, no caso, se eu quiser determinar as tensões no adesivo entre as lâminas, eu vou, já que ela dá um salto de uma lâmina para outra, como eu faria para analisar as tensões desse adesivo? É que nem todas as tensões, isso aqui não está colocado aqui porque nós estamos ainda naquela situação limitada a estado plano de tensões. Essas componentes aqui, elas são coplanares, XY, então sigma X, sigma Y e tal XY. Essas aí que elas podem ser descontínuas e são descontínuas. As outras componentes que não estão aqui são as tensões transversais. São aquelas que têm associação com a direção Z. Por exemplo, a tensão sigma Z, o cisalhamento tal XZ, tal YZ. Essas aí, por equilíbrio, pelas equações lá de equilíbrio, elas não podem ser descontínuas. Então, por exemplo, sigma Z, aí não importa qual seja o material. Basta você imaginar o seguinte, imagina que eu tenho uma barra aqui, onde uma metade é de aço, outra de alumínio. Aí eu puxo aqui, eu traciono. A tensão em qualquer seção, aqui ou ali, independentemente que eu corte na parte de alumínio ou de aço, a tensão vai ser a mesma, por causa do equilíbrio. Quem vai ser descontínuo agora vai ser a deformação. Naquela interface ali eu vou ter uma deformação diferente da outra. Mas a tensão é contínua. É o que vai acontecer aqui nas direções transversais, nas componentes de tensão. E essas componentes de tensão transversais é o que vão ser importantes para o adesivo. Entendi. Lembra? Nessa figura que está na tela aqui, o adesivo ele funciona. Qual é a solicitação dele? É a tensão que separa, a tensão no caso aqui sigma Z, e a tensão que faz o cisalhamento num plano, que é uma tensão transversal, tal XZ ou tal YZ. E essa aí vai ser contínua. Embora não vai poder ser prevista com essa teoria escrita até o ponto que nós estamos colocando aqui. Nós vamos ter que adicionar mais coisas para chegar nessas tensões transversais. Professor, eu acho que posso ter entendido errado, ou deu uma confusão aqui agora. Quando nós temos os laminados, as tensões são diferentes, mas as deformações são iguais. Isso? Olha, depende de qual é as componentes que você está tratando. Tá. Voltando aqui para esse caso, essas componentes aqui são as coplanares. Então, a deformação é desse jeito aqui. Independe. Você vê que nessa expressão aqui não tem material, né? Isso aqui é global. Vai o Z de menos a mais H/2, espessura inteira do laminado. Nada a ver com o material. Claro que isso é uma hipótese, né? Isso é uma hipótese herdada de onde? Das hipóteses de Kirchhoff, de placa delgada, etc. Tá? Mas, então, dentro dessas hipóteses, essa deformação é contínua. Agora, através de Z, as tensões coplanares são descontínuas aqui. Por quê? Por exemplo, sigma X. Você pode imaginar que, se eu estou nessa figura que está na tela, se eu traciono aqui em X, então, do ponto de vista dessa tração em X, as lâminas formam como se fosse um sistema de molas em paralelo. Né? Não é? Não são várias molas em paralelo? Na direção X? Então, sim. O alongamento aqui, total, é o mesmo. O delta X aqui de alongamento é o mesmo em todas as lâminas. Só que a força, a contribuição que cada lâmina está colocando é que é diferente. A tensão que ela exerce
É diferente. Porque uma pode ser, digamos aqui que eu tivesse uma lâmina de aço aqui e outra aqui. E tivesse 4 lâminas aqui de qualquer coisa, de plástico. Então, qual é a ajuda que essas lâminas de plástico estariam dando nessa força externa? Quase nada. Tensões muito pequenas. Quem estaria suportando as coisas mesmo seriam as 2 camadas de aço. Certo. São barras em paralelo. Para essa componente de tensão aqui, σx, ou σ1, se for. Sim, agora, assim, eu tinha entendido isso, mas depois eu vi outra coisa e confundi. É que a confusão é o seguinte, é porque eu lancei, pela pergunta que foi feita, eu também lancei sobre o adesivo as outras componentes de tensão, as transversais. Lá a situação é outra. Sim, sim. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, sigma Z nessa figura, eu pegar esse negócio e tracionar em Z, essas lâminas são o quê? É como se elas fossem uma sequência de molas em série. Sim. Então, numa situação idealizada, né, se fosse uma barra com essa sequência de coisas aqui, a tensão de cada uma delas seria a mesma. Certo. Só que a deformação seria diferente. Daí no caso, a mesma ideia de que 2 lâminas de aço e o resto de plástico seria visto de uma maneira diferente. Não seria a mesma coisa, tipo, a contribuição do plástico poderia ser maior. Isso, por exemplo, se eu tivesse aqui um aço aqui, um aço lá em cima e vários plásticos aqui no meio. Se eu traciono em Z, quem vai se deformar um montão é a parte de plástico. Exato. Mesmo que a tensão nele seja igual à tensão do aço. A questão de ruptura é outra questão, nada a ver. Né? Aqui não estamos tratando dessa parte, desse momento. Uhum. Mas enquanto eles estiverem coesos e na faixa elástica ali, um se deforma diferente do outro, embora a tensão pudesse ser até igual. Sim, cada direção da tensão tem que ser considerada e vista de uma maneira diferente. Isso, isso. De forma diferencial, se você escrever um elemento diferencial aqui e um vizinho ali, e botar as componentes de tensão, você vai ver quais as que podem ser iguais e quais as que têm que ser diferentes. E quais aquelas que têm que ser igual. Isso pode ser tratado com um elemento diferencial na interface. Então, nós estávamos aqui. Isso aqui dá uma visão geral que pode ajudar vocês a fazer uma programação. Temos alguns exemplos agora, uma sequência de exemplos para explorar alguma dessas mesmas coisas que nós acabamos de falar agora, de forma geral, mas vamos pegar aqui. Esse exemplo é um exemplo, 2 lâminas apenas. Lâmina 1, então, sistema superfície de referência aqui no meio, eixo X, eixo Z, uma lâmina com uma espessura maior, aqui a 0 graus, a outra espessura, 45 graus. Então, olhando de cima, o plano XY, você tem uma lâmina a 0 graus e outra a 45 graus. Tá? Então, aqui a tarefa... Bom, as lâminas têm o mesmo material, então aqui as propriedades elásticas dela, os valores de espessura e tudo. A tarefa aqui é apenas calcular a matriz do laminado. Material igual significa que Q1 igual a Q2, com esses valores aqui. A matriz Q barra 1 é igual a Q1, já que ela está a 0 graus. E a outra lâmina, que está a θ igual a 45, Q barra vai ficar dessa maneira. Isso aqui está colocado esses números também para vocês usarem para conferir os programas que vocês venham a fazer. É bom ter uns númerozinhos na mão, né? E agora vem aqueles somatórios para encontrar as matrizes do laminado, A, B e D. Então, o A é simplesmente o somatório de Q barra H barra, HK. Então, é Q1 vezes a espessura 1, mais Q2, espessura 2. Ok, deu isso aqui. As unidades adequadas, coerentes com os dados. A matriz B, agora esse somatório aqui, onde envolve essa coordenada Z barra de cada lâmina. Z barra é a coordenada da superfície média de cada lâmina. Então, por exemplo, da lâmina 1, o Z1 barra é isso aqui, e a coordenada Z2 barra é isso aqui. Então, isso é o que vai aparecer aqui.
Menos 1,5 mais 2,5 vai dar essa matriz. De maneira similar para a matriz de flexão, rigidez flexural. Juntando as três matrizes, nós temos a matriz do laminado, que relaciona deformações generalizadas e esforço. Certo? Então, você vê que esse exemplo aqui, a matriz é cheia, tem todo tipo de acoplamento aí. E vamos usar isso aí para fazer um outro exemplo um tanto diferente. É um pouco de solução de equações diferenciais. Apenas para vocês terem uma ideia de como, às vezes, em algumas situações, você consegue resolver as equações diferenciais que estejam à mão um certo tipo de problema. Raramente você vai poder usar um método simples desse, mas você vê, mesmo assim, o método simples aqui vai ser bem intrincado. Nós vamos dar uma passada para vocês verem a estratégia que às vezes é possível ser feita. Nós vamos ver uma situação simples em que você tem um laminado, aquele laminado do exemplo anterior, esse laminado aqui, que é definido por essa relação, vamos dizer que nele nós vamos, de alguma forma, descobrimos que os furos são esses valores aqui. Basicamente, é apenas o Nx igual a 1 newton por milímetro. Todos os outros esforços nulos. Nós estamos pegando essa barra e aplicando uma tração nela, uniforme em todos os pontos da barra. Vamos tentar o quê? Obter a função do deslocamento transversal em todos os pontos da superfície de referência decorrentes desse esforço unitário aqui. Perceberam o que nós queremos? É uma coisa que raramente se consegue de forma explícita, mas aqui nós vamos conseguir. Então, nós aplicamos os esforços naquela relação e vamos ter essas deformações. Se a gente volta lá atrás nas definições das relações entre as deformações de referência e os deslocamentos generalizados, qual a relação entre essa deformação generalizada e os deslocamentos generalizados? O que se observa aqui é que existe um desacoplamento cinemático. Deformação de membrana depende apenas de deslocamentos coplanares, o IV, não depende de W. Por outro lado, as curvaturas só dependem de W e não dependem do deslocamento de membrana. Isso acontece em problemas lineares. Significa que, mesmo que essas deformações aqui não sejam nulas, eu não preciso me preocupar com esses valores. Nós vamos tratar exclusivamente dessas três curvaturas aqui. Lembrando que agora, nessa situação, esses valores são conhecidos. Quer dizer, essas segundas derivadas são números conhecidos. Nós vamos chamar de D, E e F apenas para encurtar a notação, para não ter esses índices, capa X, capa Y. Vamos colocar D, E e F. Três números conhecidos. São esses três aqui, basicamente, né? Já que isso aqui é 1. Correto? Então, nós temos um sistema em que W é uma função que tem que satisfazer três equações diferenciais simultâneas. Por que três equações? Porque W depende de duas variáveis, x e y. Né? Senão, se fosse uma função de uma variável só, bastaria uma equação diferencial, se ela fosse de primeira ordem. Mas aqui são equações de segunda ordem. Então, o processo aqui, que às vezes dá certo, nesse caso dá certo, consiste em integrar essas três equações diferenciais aqui. Isto é, W de xx igual a menos D, WYY menos E, WXY igual a menos F. Então, se a gente pega a primeira das equações e integra duas vezes, isso aqui é uma constante, você vai ter, quando eu integro em x, eu tenho dx. Aí surge uma constante de integração. Só que como W depende de Y também, essa constante ela pode ser dependente de Y. Perceberam? Estão vendo isso aqui?
A constante de integração, ela, na verdade, ela não pode ser totalmente constante, né? Ela tem que ser constante naquela direção x, mas ela pode depender de y. Aí quando você integra de novo, vai vezes x, aqui fica x2 sobre 2, aí surge uma segunda constante de integração que vai depender de y também. É por isso que a coisa não termina aqui, né? Mesmo que D seja conhecido, essa uma única equação diferencial não é suficiente para resolver o problema, para encontrar uma forma explícita para W. Surgiram duas novas funções. A melhoria que houve aqui é que essas novas funções elas só dependem agora de uma variável, que é y. Com essa função W, você pode usá-la para encontrar expressões agora para W de y e W de x e y. Então, se eu derivo isso aqui em y, esse termo some, eu tenho isso, derivo em y de novo, aí esse termo... aliás, e agora se eu derivo essa aqui em x, eu vou ter apenas esse termo, que é isso que está aqui. Então, isso aqui é o que a gente obteve da primeira equação diferencial. Agora pega a segunda equação diferencial. Integra uma vez em y, aí surge uma nova constante que depende de x, e pego essa equação e derivo em x. Aí morre esse termo e fica derivada de d1 em x. Agora, nós temos duas expressões aqui. Na verdade, nós temos três expressões para a derivada cruzada de W, que é essa expressão aqui, derivada de W em x e y, essa aqui, que foi obtida dessas duas aqui, e agora tem a própria original, derivada de W em x e y, que é igual a menos f. Se a gente leva isso aqui e isso para cá, isto é, iguala essa expressão com isso, iguala essa expressão com aquilo ali também. A gente passa a relacionar isso aqui com f e isso aqui com f. Mas o bom aqui, f é constante, uma constante mesmo, né? Então, nós passamos a ter duas equações diferenciais ordinárias agora. Derivada de C1 em y igual a menos f, que vem dali. Derivada de D1 em x igual a menos f, que veio dali. Agora, essas equações ordinárias podem ser integradas de novo. E o que vai aparecer aqui serão novas constantes. Só que, como a equação era ordinária, essa constante agora é constante mesmo. E aqui também. Tá? E, feito isso, igualando, fazendo mais alguma coisa sobre a primeira derivada em y, que é essa aqui e essa, tá? E sabendo disso aqui, se chega em outra equação diferencial, essa aqui, que pode ser integrada e surge agora mais uma terceira constante, realmente constante. Juntando todos esses Cs e Ds aqui, levando de volta lá para a equação original e ajeitando, você vai encontrar a expressão final para deformação transversal do termo de x e y, dada dessa maneira. Lembra, esses três primeiros termos são conhecidos, já que D, E e F foram obtidos. Então, esses novos termos aqui, o que eles são? Você pode observar que são equações, é uma equação linear em x e y, dependente de três constantes. Qual o significado dessas três constantes? Movimento de corpo rígido. Lembra que até agora nós não falamos nada sobre a vinculação desse corpo. Não falamos nem no formato dele. Então isso aí basicamente serviria para qualquer placa, de qualquer geometria, desde que os esforços fossem uniformes em toda a extensão da placa, em todo o plano de referência. Aí você teria essa solução, poderia ser uma placa quadrada, triangular, etc. É claro que eu só vou descobrir essas três constantes aqui se eu agora aplicar a condição de contorno. Para conseguir uma visualização disso, o que eu fiz foi estipular alguma coisa. Por exemplo, eu estipulei que em algum lugar dessa placa, primeiro, que seria uma barra dessa forma, então que ela está sob tração numa direção e na outra, nx,
Quer dizer, aquele 1, observa, o que é o NX? Esse NX aqui, 1 newton por milímetro. Se eu digo que isso aqui é uniforme nessa extensão, é 1 newton para cada milímetro dessa extensão aqui. De forma que se eu multiplicar esse NX por esse comprimento, eu terei uma força resultante de tantos newtons na direção axial. E se isso aqui é tudo uniforme, esse valor ali será o mesmo em qualquer seção transversal aqui. Então, essa é a situação que nós temos aqui. Então, o que eu fiz foi arbitrar no centro dessa barra a origem do sistema de coordenadas x, y e z, e definir que nessa origem, no centro dessa placa, haveria um engastamento, em que eu tenho w igual a zero, w de x igual a zero, w de y igual a zero. Então, eu impedi translação, rotação num plano e rotação no outro. Isso aí é suficiente, já que nesse plano só há 3 movimentos de corpo rígido. E aí uma pergunta para vocês, e o que aconteceu com os outros 3 movimentos de corpo rígido? Onde é que eles estão? Quais são eles? Por que eu estou ignorando aqui? Por que eles não apareceram aqui na equação? Lembra que um corpo, qualquer corpo, tem 6 movimentos de corpo rígido, 3 translações e 3 rotações independentes. Por que apareceu só 3? Alguém tem alguma ideia? Porque a gente está lidando com XY, principalmente, e então os movimentos relativos à terceira dimensão não aparecem. Não é bem isso. Lembra, nós estamos tratando aqui do deslocamento na direção Z. Quais os movimentos que não estão modelados aqui até agora? É justamente isso. Eu só modelei Z. Eu só achei o Z até agora. Não quer dizer que isso aqui não exista. Esses números existem, né? Dá para ver aqui. Quando eu multiplico 1 aqui, eu tenho esses 3 valores que são deformações de membrana. Então, eu vou ter U e V também funções não nulas. Só que eu não calculei ainda. E elas são desacopladas. O que eu calculei foi metade do problema. E aí já surgiram 3 constantes aqui, que estão associadas a 3 movimentos de corpo rígido, que é translação em Z, uma rotação e outra rotação. Em torno de X, uma rotação em torno de Y. Agora, quando eu fosse resolver, que eu não fiz aqui, mas se for para resolver isso, agora aí vão surgir, tem que surgir mais 3 constantes, com 3 termos diferentes, associados aos outros movimentos de corpo rígido. E são quais? Justamente uma translação na direção X, uma translação em Y e uma rotação em torno de Z. Mas aqui nós não precisamos mexer com isso porque eles estão desacoplados. Então tá, fazendo isso, impondo essas condições de contorno aqui, que não é condição, é uma vinculação aqui. Então, a única maneira de satisfazer esse engastamento é que essas 3 constantes sejam nulas. Aí sobram os outros termos. Colocando os números aqui, fazendo uma plotagem ali, num programa, se chega numa visualização em escala exagerada, desse jeito aqui. Isso aqui eu queria mostrar, queria que vocês enxergassem. Já comentamos isso várias vezes, mas esse comportamento aí, vocês devem ver que é um tanto estranho, né? Se você lembrar que o que foi feito nessa barra foi puxar ela, foi tracionar. O que ela apresentou? Ela apresentou uma extensão, que não dá para ver muito bem, mas do ponto de vista de W, que é o deslocamento universal que está mostrado nessa figura, dá para ver aí essa flexão num plano, que é o efeito de quê? De capa XY. Aliás, de capa X. Tem um efeito de capa, que é a segunda derivada de W em X, que é representado por esse D aqui. A segunda derivada de K em Y vai ser o capa Y, é esse E aqui, que vai gerar o quê? Uma outra flexão que dá para ver pouco aqui. Isso aqui não é uma reta. Essa linha daqui para cá não é reta mais. Tá? Isso aqui não é mais uma reta. Mas dá para ver que as coisas, para um X constante, isso aqui varia ao quadrado em Y. Isso aí é o efeito da curvatura em Y.
Isso acontece por quê? Por causa do acoplamento. Desse acoplamento aqui, por causa desse acoplamento aqui. E vem de onde? Do efeito de Poisson ainda. Agora, outra coisa que aparece aqui, você pode ver que tem uma torção, né? Isso aqui está torcido para um lado, isso aqui para o lado contrário. Então, está havendo uma torção axial, que é resultado direto exatamente disso aqui. Isso aqui tem o comportamento de uma torção localizada, que, como tudo aqui é uniforme, se traduz numa torção global da peça. Entendido? Visualizado isso? Alguma dúvida? Deu para visualizar. Não. Isso. A gente já tinha comentado várias vezes e aqui dá para ver numericamente tudo o que se obtém. O efeito de cada um desses. Então tá, vamos continuar com outro problema. Uma placa bimetal, duas lâminas metálicas, um aço e um alumínio, cada uma delas com suas propriedades. As espessuras são idênticas aqui. E nós aplicamos também um esforço igual a esse aqui, um esforço bem simples. Apenas uma tração aqui nas extremidades, como se fosse uma barra, aquele problema anterior ali. A diferença do problema anterior é que aqui nós pegamos um laminado mais simples, com lâminas isotrópicas. Então, de novo, nós temos aqui a matriz de cada lâmina. Como ela é isotrópica, cada uma, esses termos aqui são nulos, e isso aqui vai se traduzir no laminado. Então, esses termos aqui são nulos. Essa matriz B é não nula, mas sem esses acoplamentos, devido à isotropia de cada lâmina. Então, você tem isso. Então, se a gente pega agora e usa aquela sequência do fluxograma para calcular tensões. Então, para a situação em que apenas esse N1 igual a 1 e os outros nulos igual a isso, nós temos os valores numéricos dos esforços das parcelas de membrana e de curvatura. Com isso, a gente pode calcular deformações. E aí, o que acontece? Uma diferença no processo de cálculo manual entre uma lâmina ortotrópica e isotrópica é que na lâmina isotrópica a gente pode... Na lâmina isotrópica, por natureza, não há direção principal de ortotropia, né? Nossa formulação inteira foi baseada em você ter identificado um sistema principal, 1, 2 e 3. Quando a gente vai aplicar essa formulação para alguma coisa isotrópica, o que se pode fazer para simplificar toda a história? É arbitrar que esse θ seja igual a 0. Porque aí, todos os cálculos que você fez para as direções x e y se tornam válidas para as direções que na nossa nomenclatura é o sistema 1, 2 e 3. Então aqui passa a ser esse 1, 2 e 3, esses eixos, apenas nomenclatura para indicar x e y, correto? Então, se θ é igual a 0, a deformação física. Agora nós temos que identificar onde, através da espessura da lâmina, se nós estamos tratando da lâmina 1, qual a cota Z que nós vamos querer. Como eu tinha comentado antes, como a variação das tensões é linear dentro de cada lâmina, basta que a gente faça cálculo em 2 pontos da lâmina, na espessura, na cota inferior dela e na cota superior. Então, nós vamos usar essa nomenclatura I e S, índices I e S, I de inferior e S de superior da lâmina. Então, nós vamos ter o ZI, esse ZI com esse I miúdo que está aqui, na cota inferior, e o ZS, da lâmina 1. Tá? Então, como aqui as espessuras eram 3 milímetros para cada lâmina, a origem está aqui, essa coordenada inferior da lâmina 1 é menos 3 e a superior é 0, como está colocado aqui, ZI igual a menos 3, ZS igual a 0 milímetros. Na lâmina 2, ZI é 0 e ZS é mais 3, como está aqui. Então, aplicando isso, aplicando esses dois valores, aqui nós vamos obter para a lâmina 1, isso aqui nas direções 1, então na superfície inferior e superior da lâmina 1. Para a lâmina 2, nós temos aqui embaixo.
Próxima etapa, tensões. Então, nós vamos ter tensões na lâmina 1, na superfície inferior dela. Quando você multiplica por essa matriz, automaticamente vai surgir isso e isso, superfície inferior e superior. E você observa alguma coisa, né? Em termos de efeito de Poisson, você tem essa componente aqui de deformação, por exemplo, na lâmina 1. A direção, então, é uma deformação na direção Y. Você tracionou em X e tem uma deformação em Y. Então é compreensível isso. Não há cisalhamento, porque a lâmina é isotrópica. Agora, a tensão naquela lâmina, você não tem esse termo aqui. Você tem apenas tensão de sigma X, ou sigma 1 no caso. Correto? Isso por quê? Porque na direção Y, que é a direção transversal aqui dessa figura, a barra ela é estreita e está livre para se deformar. Então, você traciona em X. O efeito de Poisson indica que ela vai se contrair em Y. Por isso que é negativo ali. Ela se contrai em Y, mas ela está livre para se deformar. Então, ela não gera nenhuma tensão envolvida. Nenhuma lâmina, nem a outra. E não há interação entre as duas lâminas para isso. Então, para a lâmina 1, você tem sigma Y0 e para a lâmina 2 também. Bom, quando a gente coleta todos esses valores aqui, graficamente, nós vemos isso. Então, isso aqui são as componentes ε1 e ε2 de deformação. Como a gente tinha visto, é linear e contínua através da espessura. E para a tensão sigma 1, a variação aqui é em Z. Linear em cada lâmina, porém descontínua aqui na interface, como a gente já tinha comentado antes. Por quê? Porque o material é distinto entre uma lâmina e a outra. Quando a gente aplica esses valores, usando aquela formulação, aquela solução integrada pelo deslocamento transversal que nós vimos no exemplo anterior, nós fazemos uma visualização, então, novamente, a mesma barra, tracionado nas duas extremidades, engastado no centro. O que se observa de resposta? Se observa isso aqui. Significa, aqui nós vamos observar apenas uma curvatura capa X e uma curvatura capa de Y, que também quase não dá para ver essa curvatura ao longo dessa linha, mas ela existe. Só que não há torção. Isso aqui é consequência do fato de que a matriz não tem esse acoplamento. Então, esse esforço normal aqui, já que os outros eram zero, só tinha esse, ele não ataca aqui, então ele não gera torção. Ele ataca apenas nas curvaturas, em X e Y. Inclusive, você pode observar que uma é positiva e outra é negativa. Significa, enquanto uma se curva num sentido, a outra se curva no sentido contrário. Isso forma o que se chama de uma cela, uma geometria em cela. Num sentido, se isso aqui fosse mais largo, você veria numa direção ele curvado para baixo e na outra direção curvado para cima. Isso aqui é um ponto de cela, que aparece muito em teoria de minimização, por exemplo, em funcionais, né? Mas aqui aparece como resultado de geometria. Certo? Certo. Então, termina aqui esse caso. Aqui é um caso mais simples do que aquele eliminado do exemplo 1 e 2, em que havia o acoplamento de torção. Aqui simplesmente não há o de torção. Vamos ver aqui. Essa situação é um outro caso. Ele é simétrico, com 3 lâminas. As lâminas de mesmo material, só que com espessuras distintas. E orientado em 45, 0 e 45. Como existe lâminas a 45, ou lâminas angulares, que não são a 0 ou a 90, então você tem esses acoplamentos aqui. Como ele é simétrico, a matriz B vai ser nula. Então você vai obter a matriz A e a matriz D com esses acoplamentos. Mas o exemplo que eu acho mais interessante aqui, na verdade, é esse exemplo.
Tem um detalhamento aqui, não vamos entrar nesses aspectos, mas o que nós temos aqui é uma comparação sobre o acoplamento que você obtém, como é que ele muda simplesmente modificando a sequência de empilhamento. É como se fosse um experimento em que você tivesse 8 lâminas iguais, do mesmo material, 8 lâminas ortotrópicas, de espessura e propriedades iguais. E você quer construir vários laminados simétricos e avaliar o efeito desses acoplamentos aqui. O acoplamento de flexão 1,6 com o D1. O que acontece? Então, a primeira configuração testada aqui é se você pegar as 8 lâminas e colocar todas elas a mais 45. Observe essa notação. Mais 45, tem um 8zinho embaixo aqui. Claramente, isso aqui é simétrico. É como se fosse uma única lâmina com espessura 8H. Né? Segunda configuração é essa, em que vamos ver a nomenclatura. Então, eu tenho 45, 2, então são 2 de 45, e aí 2 de menos 45, e esse Szinho indica, toda vez que vocês verem isso em alguma notação em algum local, significa que você pega e duplica tudo isso que tem aqui, de novo, só que de maneira simétrica. Tá? Sempre se usa um Szinho desses aí. Então, de forma aberta, para vocês treinarem a interpretação, vocês podem ver que é isso aqui, olha. 2 vezes 45, 2 vezes menos 45. Agora vamos duplicar essas duas bases que eu coloquei para indicar que ali é o plano de simetria. Agora vamos duplicar isso aqui de forma simétrica. Então eu vou pegar aqui 2 vezes menos 45 e 2 vezes mais 45. Então a coisa fica simétrica. Agora, outra configuração simétrica. Eu pego mais menos 45 e faço 2 vezes. E depois simetrizo. Então fica mais, menos, e aí simetrizo. Menos, mais. Tá? E por fim, eu vou fazer mais, menos, mais, e depois simetrizo. Bom, em cada caso tem todo um detalhamento aqui, com números, mas eu acho que não é muito parecido com o que a gente já fez antes. De qualquer forma, uma vez entendido esses cálculos das matrizes, você nunca vai fazer isso à mão, né? Isso aqui é quase loucura, querer trabalhar em materiais compostos com lapiseira e calculadora apenas, né? Eu acho que já deu para perceber que você tem que ter um programinha na mão, nem que você mesmo faça um bem pequeno, em Fortran, ou em matemática, ou até mesmo em MATLAB. Você tem que ter sempre um programa à mão para fazer mesmo o cálculo mais banal que tem. Percebe? Isso foi uma observação que eu não fiz antes. Mesmo carrinho, veja esse problema que nós resolvemos, o exemplo anterior. Uma barrinha tracionada. Em resistência a materiais, não existe nenhum problema mais simples do que esse, né? Você pega a tensão e a força sobre a área, a deformação vai ser essa tensão dividida por E, a variação do comprimento é FL sobre A, e deu, em 3 ou 4 equações, você tem tudo que queira saber sobre a resposta dessa barra. Agora, se ela for de um material composto, você vai precisar de toda essa parafernália que nós acabamos de ver. Então, você tem que ter matrizes, tem que inverter matrizes, tem que somar, tem que fazer somatórias, etc. Então, só se trabalha com isso com uma máquina do lado. Você tem que ter um programa aberto do lado, mesmo que você vá fazendo à mão as coisas. Mas os cálculos você vai fazendo sempre com algum tipo de apoio, né? Então, nesse caso, o que eu fiz aqui foi um sumário. Vamos ver só a primeira situação. Esse caso aqui em que as 8 lâminas estão a mais 45. Quando você calcula, você vai encontrar a matriz D, tem esse acoplamento aqui. Como é 45, esse número também fica igual a esse. Já que 45 fica no meio ali, né? E tem esse termo aqui, que esse termo não varia. Então, nós vamos quantificar a magnitude desse termo comparando com aquele. Então, aqui nós temos o coeficiente entre esse e aquele, que vai dar 0,31, obtido com essa sequência aqui. Agora,
Se a gente pegar essa outra sequência, que tem a mesma quantidade de lâminas, mesma espessura total, mesmo tudo, e também é simétrico, e também os ângulos são só mais e menos 45, aí já a magnitude do acoplamento já caiu para 0,23. Esses números aqui continuam iguais. Tá? Qualquer que seja essas 4 configurações, os demais termos da matriz, inclusive esse aqui, permanecem os mesmos. Só quem vai mudar vai ser isso. A terceira sequência, essa sequência aqui, o quociente caiu para 0,12. E essa última sequência, o quociente cai para 0,06. Lembra daquele comentário que a gente fez no começo da aula, de que o acoplamento, no caso do laminado simétrico ou antissimétrico cruzado, se você fixava a espessura total e simplesmente ia aumentando o número de lâminas, o acoplamento ia caindo? Pois é. Aqui nós não estamos aumentando o número de lâminas, ela é só 8, sempre. A espessura total é fixa. Aqui se observa uma outra maneira de reduzir esse acoplamento, que é a escolha do sequenciamento. Qual a diferença de sequenciamento que tem entre o primeiro caso e o último caso? É como você pode observar aqui, nesse último caso, aqui todas as lâminas têm o mesmo 45, mais 45, mesmo ângulo. Aqui você começou a gerar, no segundo caso, um tipo de alternância. Você colocou mais, menos, menos. Aí já deu uma redução no acoplamento. Aqui você começou a misturar mais menos, mais menos. E, por fim, aqui você gerou uma simetria dentro da simetria. Olha só, essa metade do laminado de cima, ela é simétrica. E essa metade de baixo, ela é localmente simétrica também. Então, é como se você tivesse 2 lâminas simétricas juntadas, formando uma outra lâmina simétrica também. Então, a explicação do porquê que ele tem menos acoplamento é por causa dessa simetria local que reduz as interações entre uma lâmina e outra, globalmente. Está entendido mais ou menos? Sim. Então, isso aqui serve também para mostrar que as coisas não são tudo igual, como a pessoa imagina muitas vezes em outros assuntos, né? Você simplesmente trocando uma coisa ou outra vai dar um resultado diferente, pode ser melhor ou pior. Então não houve mudança de quantidade de material, mudança de peso, nada. Você usou simplesmente a matéria-prima que você já tinha na mão. Isso porque nem começamos a falar ainda na escolha dos próprios ângulos, né? Se eu colocar 0 aqui, 32 graus aqui, menos 47 ali, etc. A adequação disso ao perfil dos esforços ou do próprio carregamento. Isso aí normalmente é feito via processo de otimização, minimizando algum funcional. Porque são muitas combinações, né? Se você tem θ que varia de 0 a 90 em cada lâmina. Então isso gera um problema de minimização de flexibilidade ou minimização de tensão de algum tipo.